Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos, amada igreja do Senhor, nossos amados internautas que nos acompanham, que nos assistem a partir deste momento, que vão receber a palavra do nosso Senhor, aqueles que irão posteriormente receber também a palavra de Deus, a voz do nosso Senhor Jesus. A todos, graça e paz da parte daquele que vive. Mensagem de hoje, para nos dar crescimento, para nos elevar a um novo patamar com Deus, para nos dar cada vez mais o poder de Jesus em nossas vidas, tem como tema: mude sua vida mudando sua mente, parte 1. Mude sua vida mudando sua mente, parte 1. O Senhor hoje vai nos ensinar que todo o resultado de nossa vida, igreja, toda a nossa vida, todo o resultado de nossa vida começa em nossa mente, começa aqui. Nós já aprendemos que aquilo que eu planto, eu colho. Então aquilo que eu fico alimentando na minha mente, na minha vida, é uma plantação. Então, eu tenho que entender isso. Hoje nós vamos, crescer assim sobremaneira. Porque eu preciso entender que se eu quero ter uma vida diferente, se eu quero ter uma mudança de vida pelas mãos do Senhor, eu preciso aprender a mudar a minha mente. Eu preciso aprender a alinhar a minha mente aos pensamentos de Deus. Eu preciso aprender a alinhar a minha mente à mente de Cristo. Por que o apóstolo Paulo diz que nós temos a mente de Cristo? Porque nós estamos aprendendo com a mente de Cristo. Então eu tenho que imitar aquele que habita em mim. E é pela palavra do Senhor que eu preciso mudar a minha mente. Então a nossa vida toda é o resultado de tudo que nós pensamos. Então existem áreas da nossa vida que precisam de transformação. Todos nós aqui temos áreas da nossa vida que precisa de transformação. E nós devemos verdadeiramente crescer na graça e no conhecimento. Nós devemos verdadeiramente crescer no Senhor. Amém? Nós precisamos entender que toda mudança, tudo que eu quero ver na minha vida, começa na minha mente. Amém? Não vai ser o contrário. As coisas estão começando a acontecer e agora eu vou mudar a minha maneira de pensar. Não. Primeiro eu mudo a minha maneira de pensar e as coisas começam a acontecer. Quem está entendendo, diga amém. Ok? Então o que precisa ser mudado em alguma área da minha vida, como que isso vai ser mudado? Pelo conhecimento. Ok? Sem conhecimento não tem mudança. E sem a prática do conhecimento também não tem mudança. Então, para aquilo que ainda está produzindo algo na minha vida desagradável, para aquilo que na minha vida ainda está produzindo algo desfavorável à minha vida, que me traz consequências desastrosas, precisa ser transformado pelo conhecimento. Então o Senhor quer nos revelar, começar hoje, nos revelar aquilo que ainda está emperrando bênçãos na nossa vida, porque está aqui. Estão entendendo? Então muitas bênçãos estão emperradas na nossa vida, porque muitas coisas estão emperradas aqui na mente e isso precisa ser destruído. Destruído e substituído pela verdade bíblica, pela
palavra de Deus, pela vontade de Deus. Amém? Vamos à palavra, Romanos 12, versículo 2. Esse versículo está nos acompanhando já por um bom tempo. O Senhor tem falado muito conosco e, ao meu ver, a partir desta mensagem o Senhor irá trazer muitas coisas à luz. Amém? O Senhor irá trazer muitas coisas à luz que precisam ser transformadas, e que aqui vai ser o confronto, vai ser o tete a tete com nós mesmos, para que possamos ter essas mudanças e ver os céus abertos a nosso favor. Amém? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós estamos entendendo que vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus quem? Quem se deixar ser transformado pela renovação da mente. Quem não se permitir isso, não vai experimentar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é muito sério, porque nós fomos chamados para experimentar esta vontade. O Senhor nos escolheu para isto, amados. Não pense em outra coisa. O Senhor nos chamou para vivermos esta vontade que é boa, agradável e perfeita. Mas Ele diz, olha, é uma ordem, não vos conformeis com este século. Então não deixe a sua mente pensar como o mundo pensa. Não deixe você ter atitudes como o mundo tem. Não se deixe dominar por coisas que o mundo faz. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis. E a renovação da nossa mente é feita como? Somente pela palavra. Um livro de autoajuda pode até me ajudar no momento, mas não me ensina como fazer, não me dá o poder para mudar aquela situação. Este livro é o livro dos livros. Este livro, ele não é só um livro de autoajuda, mas ele é um livro onde ele nos ensina a respeito da autoajuda, nos dá a maneira de como realizar esta autoajuda, e o autor deste livro ainda lhe dá o poder para que aquilo que precisa ser transformado, de fato, seja transformado na sua vida. Amém? Então é com ele que nós devemos aprender a mudar, a termos a nossa mente renovada. E o Senhor irá falar conosco, eu creio, em nome de Jesus, e nós vamos orar para que isso aconteça. Senhor Jesus Cristo, Deus amado e bendito, Deus santo, Deus bom, Deus todo-poderoso, a Ti, Senhor, e somente a Ti toda a honra e toda a glória, Senhor. Jesus, Te louvamos e Te bendizemos, Senhor, neste momento, nesta noite maravilhosa que o Senhor nos preparou para juntos, como família bendita do Senhor, ouvirmos a Tua voz, recebermos, Senhor, as Tuas instruções, crescermos na graça e no conhecimento, Senhor, do Teu santo nome e do Teu poder. Jesus, eu me coloco diante de Ti, Senhor, com toda a humildade, Senhor, submissão, temor e tremor, Senhor, pois estou, Senhor, em Teu altar, diante, Senhor, das Tuas ovelhas, diante, Senhor, do Teu povo, que foi comprado e comprado por preço, Senhor, povo de propriedade exclusiva de Deus, que vem, Senhor, à Tua casa para receber o alimento, para ouvir, Senhor, a Tua voz e reinar em vida contigo, Senhor, nesta vida e nesta terra. Por isso, Pai, eu lhe peço, usa a minha vida com toda a Tua autoridade, Senhor, com todo o Teu poder, com toda a sabedoria que vem de Ti, Senhor,
para que eu seja um vaso, Senhor, de valor nas tuas mãos, um instrumento de valor nas tuas mãos, para abençoar os teus filhos nesta noite, para instruir os teus filhos nesta noite, para educar os teus filhos nesta noite, para ensinar os teus filhos nesta noite, para dar aos teus filhos a direção certa, Senhor, para que em tudo em suas vidas eles sejam bem-sucedidos. Eles vejam, Senhor, o teu poder operando em favor da vida deles. Senhor, graças nós te damos nesta hora. Já de antemão te agradecemos por todo o bem que esta palavra nos fará, para o teu louvor e para a tua glória. E toda a igreja diga amém. Glória a Deus. Obrigado, pastora Dani. Louvado seja o nosso Deus, meus irmãos amados, Igreja preciosa de Jesus Cristo, nação santa e intocável, família bendita do Senhor, homens e mulheres que são nesta terra o povo de Deus, o povo separado por Deus para reinar em vida, para serem em tudo mais que vencedores, o povo de fato, de propriedade exclusiva de Deus. Com tudo que o Senhor vem nos ensinando, nos revelando, nos mostrando pela palavra, nós entendemos que não é o Senhor quem nos muda. É o Senhor quem nos chama para sermos mudados. Mas não é Ele quem nos muda. É Ele quem nos ensina e nos revela o que precisa ser mudado em nós, para que nós mesmos venhamos a ter esta mudança. Ou seja, Ele lhe capacita para que você mude. A mudança pertence a você. A mudança é tua. É exclusivamente tua. E Deus não interfere nisso. Sabe aquela expressão livre-arbítrio? Nós não temos isso para a salvação. Mas para isto, para experimentar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus, sim, nós temos o livre-arbítrio. Então o Senhor vem e nos revela, o Senhor vem e nos ensina, o Senhor vem e nos fala que para que eu experimente esta vontade, eu devo transformar a minha vida pela renovação da minha mente através da palavra. Então, para que a minha vida mude, eu preciso mudar a minha mente. Diga isso para o irmão que está do teu lado, com todo amor, com todo carinho, com todo respeito. Diga para ele: mude a sua vida, mudando a sua mente. Amém? Todos que precisam de uma mudança de vida, precisam de uma mudança de mente. Então nós nos transformamos em novas pessoas a partir de Cristo. Amém? Nós nos transformamos em pessoas de novas posturas, mediante as circunstâncias, aquilo que vem para a nossa vida, mediante a todas as situações que chegam à nossa vida. Quando de fato mudamos a nossa forma de pensar, então nós temos uma nova postura. Amém? Porque se nós não renovamos a nossa mente, se nós não transformamos a nossa vida, as circunstâncias vêm, as situações vêm e revelam em que nós estamos firmados. Amém? Então, à medida que crescemos na graça e no conhecimento, nós vamos mudando a forma de pensar. Isso acontece com você? Sim ou não?
Nós vamos tendo os pensamentos transformados dia após dia com o conhecimento. Então hoje, nós não pensamos mais do mesmo modo que pensávamos lá na nossa conversão. Rapidinho assim, tenta dar um flash aí na tua conversão. Quando você conheceu o amor de Jesus por você, quando você entendeu o sacrifício, quando você entendeu o poder que há no sangue de Jesus, enfim, a tua conversão e aquilo que você pensava, né, aquilo que você começou a pensar no início da tua conversão. Agora você traz esse pensamento para agora, para esse momento, e tenta fazer uma análise de tudo que foi transformado na tua mente pelo conhecimento da palavra. O que este conhecimento produziu na sua vida visivelmente? Quais as transformações que este conhecimento produziu visivelmente na sua vida? A igreja está compreendendo? Sim ou não? Então, tudo que já foi mudado em nossa vida, mudou porque a nossa mente mudou. Amém? Porque a palavra nos trouxe conhecimento para que houvesse esta mudança. Quando nós nos deparamos com Jesus, com o Evangelho, nós percebemos, amados, que nós sentimos que nós não sabemos nada. Sim ou não? Sabe, nós começamos a nos deparar com os ensinamentos bíblicos e a nossa vida vai sendo transformada, assim como começou, né, na nossa vida um processo de transformação. E quanto de conhecimento chegou até nós e nos fez pessoas novas até o dia de hoje. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Porque para muitos o conhecimento não chega, então as pessoas elas vivem a mesma vida sempre. Entendem? Porque onde não há conhecimento, onde não há renovação da mente, há a mesma vida. Entendem? Mas onde há o conhecimento com a revelação da vontade de Deus e a aceitação disso, há transformação de vida, porque os pensamentos começam a ser mudados. Amém, igreja? Então, o quanto de coisas erradas que nós deixamos para fazer a coisa certa. O quanto de coisa errada você deixou para trás para fazer a coisa certa. Não vamos nem falar muito da transição do legalismo para a graça, não. Vamos voltar um pouquinho mais aqui. Eu acredito que a maioria veio do catolicismo, como eu, né? Então, lá no catolicismo, quando nós entendemos o mal da idolatria, na conversão para Jesus, quando nos abriram a Bíblia e nos mostraram que estava escrito o mandamento de Deus: não farás imagem de escultura, não adorarás, não se prostrará diante delas, não adorarás outros deuses. O mandamento de Deus que veio à nossa mente e nos fez entender que o que nós fazíamos era mal. E Deus chamava aquilo de mal, que era a idolatria. Sim ou não? E que Deus visita esta maldade até a 3ª e 4ª geração. E o que nós fizemos quando nós entendemos isso? Nós quebramos tudo, nós queimamos. Porque entendemos que aquilo era mal aos olhos de Deus e que Deus não aprovava aquilo. Então nós nos desfizemos daquilo que Deus chamava de mal. Para quê? Para acertarmos a nossa vida espiritual com Deus. Então, quando a palavra da verdade vem para corrigir algo da nossa vida, amados, entenda isso. Vem para acertar a nossa vida espiritual.
Então nós já sabemos que com Deus, a vida de um filho pode passar por correção, pode passar por disciplina e pode passar por açoite, sim ou não? Então Deus pode impedir algo de se manifestar, Deus pode brecar algumas coisas na vida de alguns filhos, porque eles não estão renovando a mente. Isso é muito sério, é nesse ponto que eu quero chamar a atenção da igreja. Por quê? Porque dois fatores carnais implicam em muito nesta questão de que para impedir a renovação da mente e ter a vida transformada. Por exemplo, o crente se acomodar na sua vida, no seu nível de intimidade com Deus, no seu nível espiritual com Deus, e pensar que já sabe tudo com Deus e que agora é só esperar. E que ele não tem mais nada para fazer, que Deus não tem mais nada para revelar, e que ele não precisa ficar atento para entender algo mais de Deus. Isso é mal. Isso é comodismo. E isso emperra bênçãos, porque emperra a mente. A mente se acomoda, não aceita mais transformação. Não, já está bom do jeito que eu estou. Opa! Com Deus não é assim. Se Deus nos dá mais, nós temos que absorver o mais e dizer amém, Senhor. É o Senhor que está dizendo, é para mim, é o Espírito Santo que está testificando no meu espírito, então é para o meu bem. E eu quero isso para a minha vida. Amém? Então, com o passar do tempo, é comum nós vermos isso dentro da igreja, na vida de algumas pessoas. Pessoas que já estão há certo tempo na igreja, e nós percebemos que a vida para de ser transformada, porque a mente dela já não está mais se renovando na palavra. Amém? Isso é sério. Isso nós precisamos ficar atentos para não cairmos neste erro. O segundo erro, o segundo fator carnal que emperra as bênçãos por não permitir a renovação da nossa mente é o quê? É o crente em Jesus questionar acerca da palavra ou ignorar a palavra de Deus. Que isso também acontece muito no meio da igreja de Jesus. Por exemplo, né? Está escrito que não pode ter nem pode adorar imagem de escultura. Está escrito ou não? Sim ou não? Aí, ao abençoado, um salvo em Jesus, né? Ah, mas não tem problema eu ter o meu santinho. E ele fica com o santinho dele. Ele está indo contra quem? A palavra. Então, tanto o comodismo como o ignorar é prejudicial às pessoas. Deus quer que os seus filhos ouçam isso. Deus quer que os seus filhos entendam isso. Porque são fatores que agem de forma negativa, que emperram a manifestação das bênçãos de Deus. As pessoas acabam se achando nesses dois motivos, elas crescem nesses dois motivos, né? Algumas vão dizer, não, porque eu já sei, porque eu conheço. Amados, tem quantas pessoas eu conheço, sabe, que caem no erro porque já se acham muito entendidos de Deus. Não, porque eu já sei. Não, eu já entendi. Não, e Deus não leva isso em conta. Eu já ouvi muito isso.
Se ele não leva em conta, por que ele escreveu? Se Deus não quer mudar, ou não quis mudar, isso eu já ouvi muito também. Não, porque Deus, se Deus quiser me mudar, Ele me muda. Ouviu muito isso, pastora? Eu também. Deus não é assim, Deus não faz assim. Deus usa pessoas para falar. E aí vai de cada um obedecer ou não. Então essas pessoas que se acham, e que acham que o caminho delas está correto diante de Deus, e diante da palavra não está, elas são prejudicadas. Isso é muito sério, não é? Então, entendendo isso, nós vamos compreender um pouco mais que não é Deus quem muda alguém. Somos nós. Ele usa pessoas para falar, Ele usa instrumentos para alertar, mas o mudar não depende dele. Depende daquele que ouve. Quem está entendendo, diga amém. Então, quando Deus diz, por exemplo, não tenha comunhão com o incrédulo, Deus diz ou não diz? Diz ou não diz? Diz. Aí o crente vai lá e tem comunhão com o incrédulo. O crente vai lá e casa com o incrédulo. Tem casos assim? Sim ou não? E eu sei que muitos me criticam e já me criticaram porque eu insisto em falar dessas coisas. Eu falava com o irmão André hoje à tarde. O que eu falava para você, André? Muitas pessoas me odeiam. Às vezes até me ouvem, mas no fundo me odeiam. E por quê? Porque eu sou sim, sim e não, não. O que passa disso é do maligno, eu não tenho parte com o maligno. Se eu vou agradar ou desagradar, eu não penso. Eu penso em agradar ao meu Deus. Então, essa postura é a postura que a palavra tem me ensinado. Então a palavra tem feito isso com a minha vida. Tem renovado a minha mente a ponto de eu ter a minha vida transformada numa retidão diante do Senhor irrepreensível, para a glória do nosso Deus. Então, muitas pessoas me criticam por eu insistir nesta palavra, por eu trazer ao altar e dizer, olha, não tenha comunhão com os que não são da mesma fé. E aí as pessoas não aceitam, as pessoas se embravecem. As pessoas, e muitas delas já nem estão aqui conosco, que eu sei que também não aceitavam isso, porque era algo que elas gostavam, ter comunhão com ímpios, ter comunhão com incrédulos. Eu, como pregador do Evangelho, não vou aprovar nunca isso. Então a minha aprovação não vai ter, jamais. Então eu vou trazer sempre esta palavra à igreja. Amém? Por quê? Quem está dizendo? E ele diz para o bem do seu povo. Ele não disse para o mal. Amém? Porque ele disse que se houvesse aliança entre o seu povo com incrédulos, a aliança seria quebrada. Entendem? Então, essas pessoas que não aceitam, que ignoram a palavra, elas têm dificuldade para ter a vida transformada, porque elas não renovam a sua mente mediante a palavra. Elas não praticam aquilo que a palavra diz. Então elas não estão afrontando o pregador. Elas estão afrontando. O pregador está defendendo as verdades bíblicas. Amém? Ela está afrontando quem? O próprio Deus.
o Criador, o seu Senhor e o seu Salvador. A igreja está entendendo isso? Ela está discutindo, ela está desobedecendo o próprio Deus. Os céus ficam de bronze. Porque Deus nunca cede a nós por nossos caprichos. Entenda isso. Deus jamais vai ceder a você por causa de um capricho teu. Deus vai zelar a palavra. Amém? Deus não vai ceder a mim por causa dos meus pensamentos. Deus, eu penso que é assim. O problema é teu. Os teus pensamentos não são os meus pensamentos, então eu vou ficar com os meus pensamentos, diz o Senhor. E aquilo que você plantar, você vai colher, diz o Senhor a cada um de nós. Quem está entendendo? Então, se não há transformação, não dá para experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. De um período, para ser bem exato, desde o começo da revelação da graça para cá, a minha vida, minha amada esposa, minha família tem experimentado, e graças a Deus por isso, a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Começou na nossa vida. Como eu disse, nós temos que mudar, nós temos muito ainda para transformar, nós temos muito ainda para renovar. Mas começou. Por quê? Nós cedemos à vontade do Senhor. Nós nos abrimos àquilo que a palavra diz. Então nós não brigamos com Deus, nós não discutimos com Deus. Nós vamos para a palavra, lemos, olha, está escrito isso. Então vamos fazer. Vamos fazer. Não é? Então, ter uma postura digna diante das situações, não se corromper, não se deixar levar aquilo que eu sei que Deus reprova. Não permita isso, em nenhuma circunstância. Ah, pastor, mas eu tive que mentir. Para. Não faça isso, amado. Não faça isso, você vai colher. Ah, mas eu pedi perdão. Não adianta. Porque você mentiu consciente. Não foi uma escorregada. É diferente. Quando eu escorrego na casca da banana, é diferente. Eu vou lá, Senhor, eu não queria ter feito, Senhor. Foi um escorregão. Agora, eu premeditei e pum. Vem colheita. Então, deixa sua mente ser renovada pela verdade, pela palavra da justiça. Amém? Tenha a postura do sim, sim e do não, não. Há uma pergunta que não quer calar. Por que hoje em dia é tão difícil as pessoas dizerem, ok, eu não sabia até hoje, mas se é assim, assim será, amém, Senhor. Por que é tão difícil? As pessoas serem flexíveis à vontade do Senhor. Uma certa vez o Senhor Jesus disse, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se vocês não fazem a minha vontade? O Senhor disse isso, àqueles que estavam seguindo Ele. Eles estavam chamando Jesus de Senhor, mas não estavam obedecendo. E Jesus olha então para eles e diz, olha, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não me obedecem? A Bíblia Sagrada nos ensina e nos dá o poder para termos uma mente transformada e renovada, amém? Então, para termos saúde mental e vida plena, a nossa mente precisa se alimentar diariamente da palavra de Deus. É diariamente. Porque a minha mente precisa ser renovada a todo momento. Vamos entender melhor. Número 1, para termos uma vida saudável é importante gerenciarmos nossos pensamentos. O que é gerenciar, igreja? Está no telão, pastora? Gerenciar é administrar, aqui no caso, os pensamentos, amém? Então, administrar os pensamentos,
coordenar os pensamentos, dirigir os pensamentos, comandar os pensamentos, controlar os pensamentos, orientar os pensamentos, conduzir os pensamentos, governar os pensamentos, vigiar os pensamentos. Isso é gerenciar. Então, para que a sua vida seja saudável, é importante você gerenciar a tua mente, os teus pensamentos. Somos nós que determinamos no que pensar, como pensar e quando pensar. É você quem determina. Eu estou pregando aqui algo, eu estou ministrando algo dos céus para a tua vida. É você quem determina se você vai pensar nisso que eu estou falando. É você quem determina de que jeito você vai pensar nisso que eu estou falando, e quando você vai pensar, e quanto você vai pensar. É você. Entendeu? Então, você está sentado aqui ouvindo a voz de Deus através da mensagem. E é você quem gerencia os seus pensamentos. É você quem coordena, é você quem dirige, é você quem conduz, é você quem vigia. Porque há pessoas que às vezes durante o culto desvia os pensamentos. Deixa de vigiar os seus pensamentos e começa a pensar em outra coisa. Começa a pensar em coisas distantes. Então é você que determina no que você está pensando, no que você vai pensar. E como pensar e quando pensar. Amém? Então agora você entende porque a palavra frutifica a 30, a 60 e a 100 por um da semente. Por quê, pastor? Por quê? O que frutifica a 100... ele gerencia bem os seus pensamentos. O que frutifica 60 já não gerencia tão bem os seus pensamentos. E o que frutifica 30 gerencia mal os seus pensamentos. E tem aqueles que não frutificam nada. Esses não sabem gerenciar. Quem está entendendo, diga amém. Então sou eu quem determino. Diga, sou eu quem determino. Diga, os meus pensamentos controlam os meus sentimentos. Para que eu tenha uma vida saudável é necessário que eu gerencie bem os meus pensamentos, igreja. As minhas atitudes manifestam os meus sentimentos, mediante ao meu gerenciamento dos meus pensamentos. Então há pessoas que gerenciam bem, há pessoas que gerenciam mal. Então toda a nossa vida é controlada pelos nossos pensamentos. Amém? Provérbios 4:23 está escrito assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quem se lembra aqui daquelas mensagens a respeito do coração? Amém? Espírito, sentimentos, alma e mente. Mente. 3. Amém? Então, a Bíblia ela revela a palavra coração com 3 conotações diferentes. Referente a espírito, a alma, que são os nossos sentimentos, e a nossa mente, que são os nossos pensamentos. Então, este coração aqui, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, da onde procede a fonte da vida? Da minha mente. Então é a minha mente que eu devo guardar, vigiar, dirigir,
coordenar, gerenciar. Amém, igreja? Romanos 7, 22 e 23 diz assim: porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. O meu espírito tem prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros, na minha carne, outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, então é a luta entre a carne e o espírito. Amém? Porque a lei de Deus está no meu espírito. Então a minha alma, os meus sentimentos ficam ali no meio, e a minha mente alimenta isso. Estão entendendo? Me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então, se eu não gerenciar bem os meus pensamentos, se eu não for guiado pelo meu espírito, que é perfeito em Cristo Jesus, eu vou pecar. Entender? Porque esta guerra interna, ela é constante na nossa vida, ela não para. Estão entendendo, igreja? Está claro, está ficando claro? Por que às vezes um crente chega com a cara fechada na igreja? Por que um crente às vezes chega com... às vezes você não pode nem olhar para ele. Às vezes o pregador, né, eu estou pregando aqui, às vezes eu tenho que dar uma desviada. Tem que dar uma desviada. Eu não sei o que ele está pensando. Mas a fisionomia não está mostrando algo agradável. E eu não vou ficar olhando para alguém que está olhando feio para mim. Eu não sou bobo nem nada. Então, está gerenciando mal os pensamentos. Está entendendo, igreja? Então, assim, não tem desculpa, irmão. A palavra vem para nos trazer maturidade. Se eu gerencio bem os meus pensamentos, eu vou ter uma vida tranquila, uma vida saudável. Amém? Agora, se eu não gerenciar bem os meus pensamentos, se eu não for guiado pelo meu espírito, que é perfeito em Cristo, eu vou ser uma pessoa carrancuda. Vou ser uma pessoa, né, que um dia estou bem, mas outro dia eu estou mal, né? Que essa guerra interna, ela pode ser ali dada a vitória à carne e não ao espírito. Amém? Em Romanos 8,6 diz: porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Então, olha, porque o pendor da carne dá para a morte. Então, se você gerenciar mal os seus pensamentos, é para a morte que você está pendendo. Agora, se você gerenciar bem os seus pensamentos, é para a vida e paz. E isso depende de você. É exclusivamente teu. Não depende de pastor, não depende de marido, não depende de esposa, não depende de filhos, não depende nem de Jesus. Jesus já fez por você. Agora é contigo. Está entendendo, igreja? Quem está entendendo, diga amém. Está no telão, pastor? Olha lá, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Ou seja, já começa a desfrutar da vida eterna e a paz. Por quê? Os pensamentos são governados pela lei de Deus e não pela natureza humana, que é pecaminosa. Amém? Número 2. Nós vamos para o final da mensagem e vamos continuar no domingo. Nós temos para a nossa mente escolhas saudáveis que devem ser usadas diariamente. Amém? Por exemplo, não mentir. A escolha saudável é o que? É falar a verdade.
Amém? Então, há situações que muitos dizem, né? Ah, mas por que ele fez isso? Mas, né, pessoas que, né, normalmente estão dentro da igreja e aí acometem alguma coisa e alguma coisa que os irmãos ou as pessoas falam: uau, mas não vai na igreja? Quanto que a gente ouve isso, irmão? Nossa, mas não é da igreja? Mas não está ouvindo a palavra? Está, mas escolheu carnalmente. Optou ir pela carne, não teve uma escolha saudável. E aí faz o que faz, ou fez o que fez. Estão entendendo, igreja? Então, está no telão também. Alimentar a nossa mente com a palavra da verdade, com aquilo que Deus diz, produz escolhas e decisões corretas. Amém? E eu não posso, amados, eu não posso me preocupar com o que vão pensar, deixar de pensar, com o que vão dizer, deixar de dizer. Eu não posso ser guiado por esse tipo de pensamento. A minha preocupação é o que o Senhor dirá a meu respeito. O que o Senhor está pensando a meu respeito. Essa é a minha preocupação. Ok? Então, quando uma pessoa escolhe errado, quando ela toma uma atitude errada e ela justifica este erro, às vezes por causa de outra pessoa, por causa de uma outra circunstância qualquer, sei lá, ela revela que de palavra ela não tem nada. É sério isso. Quando ela erra nas decisões, quando ela erra nos seus pensamentos, quando ela erra nas suas atitudes, ela revela que de palavra ela não tem nada. Ela gerencia mal os seus pensamentos. Amém? Então, isso aqui é para eu e você crescer de tal maneira e entender que aquilo que Deus está me mostrando, aquilo que Deus está me incomodando, vou dizer esta palavra, aquilo que Deus está a me revelar, aquilo que Deus está abrindo os meus olhos para eu ver que isso precisa ser mudado na minha vida, eu não posso adiar mais. Se é necessário essa transformação, então eu vou permitir essa transformação. Se é necessário a minha mente ser renovada para entender a palavra, aceitar a palavra, viver a palavra, eu não vou adiar mais. Por quê? Porque os céus podem estar de bronze para a minha vida. Por quê? Porque eu não estou renovando a minha mente na palavra. Porque eu não estou aceitando a palavra para a minha vida. Eu estou discutindo com Deus. Eu estou em desobediência com Deus. Eu estou lutando com Deus. E nessa luta eu vou perder. Quem está entendendo, diga amém. Então eu quero, em oração, porque eu creio que a igreja, quando ora com o coração sincero, Deus ouve e responde. Amém? Então eu quero em oração rechaçar estes dois fatores que impedem a manifestação das bênçãos de Deus em nossa vida. Quais os fatores? Comodismo e o ignorar a palavra. Comodismo que nos faz pensar que já estamos em um nível elevado, que já não precisamos mais mudar os pensamentos, já está tudo ok, agora as coisas vão começar a acontecer. Não. Vamos rechaçar isso. E o segundo é o ignorar, que é o confrontar Deus, não dando crédito à palavra. Todos nós temos pensamentos para serem mudados, igreja. Todos nós. E é para isso que nós estamos aqui. É para isso que o Senhor nos ajuntou, nos reuniu. É para isso que trabalhamos aqui. Para que a vontade de Deus seja feita em nós. E isso é a vontade de Deus. Que eu e você aprenda e pratique. Aprenda e faça aquilo que tem que ser feito. Não podemos cruzar os braços
Eu acredito que por esse entendimento nós vamos crescer e muito. Você aprendeu hoje? Você aprendeu? Foi útil o que Deus falou? Teve valor para a tua vida? Sim ou não? Para mim teve. Eu quero cada vez mais os céus abertos para mim e para minha família. Eu quero cada vez mais ser reconhecido nessa terra como família bendita do Senhor. E eu sei que para isso eu preciso ter uma vida transformada cada dia pela palavra e minha mente renovada pela palavra. Gostaria que você ficasse de pé no teu lugar, para que juntos oremos ao nosso Deus e todos nós vejamos as tuas bênçãos manifestas em nossas vidas. Amém? Aleluia. Senhor Jesus, Deus amado, Deus bendito, Deus poderoso, Deus santo, Deus que nos conduz, Deus que opera as suas maravilhas em nós a cada dia, Deus que nos revela os teus mistérios, a tua verdade, a tua justiça, e Deus que nos fala nesta noite que somos nós que devemos mudar. Deus que nos revela nesta noite que somos nós que precisamos entender a tua vontade e obedecer a tua vontade. Deus que nos diz nesta noite que não é por força nem por violência, mas pelo toque do seu Espírito. E o toque do seu Espírito é a revelação da verdade. O toque do seu Espírito, Senhor, é o que está acontecendo entre nós nesta noite. É o que está acontecendo neste momento, Senhor. Um toque, Senhor, da tua verdade em nosso espírito. Um toque, Senhor, onde faz com que os nossos olhos sejam abertos, iluminados, para entendermos a tua vontade, para que possamos, Senhor, com poder, realizar as grandes obras, Senhor. Trazer para as nossas vidas, Senhor, as transformações que são necessárias, Senhor. Trazer para a nossa vida a renovação da nossa mente pela verdade que é recebida através do altar. Senhor Jesus, eu oro, Senhor, em favor dos teus filhos, Senhor. Senhor, eu oro em favor das tuas ovelhas, Jesus, que elas tenham, Senhor, o entendimento pleno desta palavra, Senhor. Que elas tenham, Senhor, Jesus, a compreensão, Senhor, daquilo que o Senhor revelou nesta noite, daquilo que o Senhor falou ao nosso espírito nesta noite, Jesus. E que isso traga, Senhor, a vida da tua igreja, a manifestação da tua glória, a manifestação da tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, Senhor. Jesus, 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 Senhor, se há em nós, Senhor, alguma coisa, Senhor, de comodismo, alguma coisa, Senhor, de desobediência, alguma coisa, Senhor, de não validar a tua palavra, Senhor, de não dar crédito à tua palavra, Senhor, que isso seja rechaçado nesta hora em teu nome, Jesus. Que isso, Senhor, saia do nosso meio nesta noite, Jesus. Que este mal, Senhor, saia, Senhor, em nome de Jesus. Que este pensamento carnal desapareça, Senhor, da vida dos teus filhos. Senhor, que eles tenham a mente renovada pela tua palavra, pela tua verdade. Que eles obedeçam em tudo a ti, Senhor. Senhor, que em tudo a tua igreja lhe obedeça, Senhor. Que em tudo a tua igreja lhe honre, Senhor. Para que de fato, Senhor, os céus se abram sobre suas vidas, Senhor. Pois nós não somos deste mundo.
E estamos neste mundo para dar testemunho da tua glória, para dar testemunho do teu caráter, para dar testemunho do teu amor, para dar testemunho, Senhor, de um povo que não se dobra diante de outros deuses, para dar testemunho, Senhor, de um povo que não se rende aos manjares deste mundo, aos prazeres deste mundo, às mentiras deste mundo, Senhor, mas um povo que só se dobra diante de Ti, um povo que só se prostra diante da verdade e da Tua justiça, Senhor. Ei, manderei calabachure balabás. Deus, Tu és santo, santo, Tu és santo, Senhor. E é, Senhor, pela Tua santidade, Jesus, que nós oramos nesta noite, Senhor, trazendo, Jesus, a existência, Senhor, em nossas vidas do poder desta palavra maravilhosa que o Senhor nos anunciou nesta noite. Jesus, nós queremos, sim, ó Deus, ter a nossa vida transformada. Por isso, Deus, nós queremos transformar a nossa mente, nós queremos mudar a nossa mente, nós queremos ter a nossa vida mudada, sim, Jesus. E nós vamos mudar, Senhor, porque nós vamos a partir de hoje mudar a nossa mente. Nós vamos a partir de hoje mergulhar neste conhecimento. Nós vamos sair daqui gerenciando os nossos pensamentos. Nós vamos, Senhor, meditar nesta mensagem. Nós vamos, Senhor, pensar mais nesta palavra. Nós vamos, Senhor, digerir melhor aquilo que o Senhor nos falou nesta noite, porque nós vamos sim ser excelentes gerenciadores dos nossos pensamentos, Senhor. Nós vamos, Senhor, vigiar os nossos pensamentos. Nós vamos dirigir os nossos pensamentos. E a nossa vida será, Senhor, a manifestação dos nossos pensamentos. Será o resultado de tudo que está em nossa mente, Senhor. E não nos importamos se vão nos amar ou nos odiar. Não nos importamos, Jesus. Não nos importamos, porque está escrito que o mundo não lhe conhece. O mundo não lhe conheceu, mas nós te conhecemos, Jesus, e nós te amamos. Nós te amamos por tudo que Tu és. Um Deus santo, um Deus reto, um Deus justo, um Deus de amor, um Deus imutável. Aleluia, Jesus. Nos leva, Senhor. Guia-nos, Senhor, para que em tudo, Senhor, em Ti confiemos, Senhor. Sobre as águas, Senhor, caminhemos, Senhor. Sobre as águas, Senhor, caminhemos junto contigo, Senhor. Não haverá dúvidas, não haverá medos, porque a nossa mente estará sendo renovada constantemente pelo poder da Tua palavra, Jesus. E estaremos seguros em Ti, Jesus. Estaremos seguros em Ti, Senhor, sem nada a temer. Teremos a vida mudada, Senhor. Eu declaro sobre a vida da Tua igreja, sobre a vida dos Teus filhos, Senhor, as áreas, ó Deus, de suas vidas que eles precisam, Senhor, ter e ver, Senhor, a transformação. As áreas de suas vidas, Senhor, que eles precisam ver mudadas, que eles comecem hoje, Senhor, mudarem as suas mentes. Que eles comecem hoje, Jesus, a mudarem os seus pensamentos, a mudarem, Senhor, a mudarem. Que seja destruído, Senhor, nesta noite, na mente dos Seus filhos, todos os maus pensamentos, Jesus. Tudo aquilo que o Senhor chama de mal, tudo aquilo que o Senhor diz que é mal, que seja destruído nesta noite, Jesus. Que seja desfeito, Senhor. Que seja substituído, Senhor, pela Tua verdade,
pelo poder da Tua palavra, Senhor. E que a Tua palavra, Jesus, alinhe, aperfeiçoe os pensamentos dos Teus filhos. E que a vida de cada um seja mudada, Senhor, de acordo com a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, para a honra, louvor e glória do Teu santo nome, Jesus. E toda a igreja diga amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Abraça o irmão que está do teu lado carinhosamente e diz: receba uma nova vida, receba uma nova mente, novos pensamentos. Diga para ele: receba novos pensamentos. Receba novos pensamentos. Henrique já disse para o Vinícius, Vinícius já disse para o Henrique. Glória a Deus. Receba, a igreja do Senhor, novos pensamentos. Receba uma mente mudada e os céus abertos a vosso favor, em nome de Jesus. Vamos cantar exatamente esta